Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Hard. Hoje eu trago um vídeo diferente. Vocês lembram que nesse ano eu fiz uma revisão da placa de vídeo Vega 64 Strix da ASUS, onde eu encontrei ali através da câmera térmica e de sensores via software uma temperatura bem alta do VRM. E eu venho conversando desde então com um amigo meu que tem feito várias experiências com essas placas, inclusive testou duas delas, e ele fez algumas descobertas bem interessantes acerca dessa questão do VRM. Eu trouxe ele aqui para bater um papo com vocês. Jean, fica à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Opa, tudo bem? Eu sou o Giancar, tá? Primeiramente agradeço aí o Lucas pela oportunidade dessa participação no canal dele. Eu mantenho uma página, The Overclocking Page. Eu faço reviews, o foco, como o próprio nome da página diz, é em overclock, tá? Eu mantenho também, sou um dos capitães da equipe brasileira no HW Boot. Antes dessa minha página, eu trabalhava para outro site que fazia reviews também. Eu Interessante. trabalho com isso há alguns anos. Minha formação profissional é engenharia elétrica, então, se tem alguém que já conhece a minha página, já visitou ela, vê que o meu foco ali é muito em desmontar placa, mostrar componente e tudo mais. Assim, a origem disso vamos dizer, a minha formação, né? Isso Uhum. aí que eu estou como trabalho agora. Então, conhecimento técnico não falta pro Jean, né? Isso já ficou bem claro a todo mundo. E quero até aproveitar para ressaltar isso para vocês. O site dele é theoverclockingpage.com.br, né? Não é só ponto Não, .com. não, só ponto .com. Só ponto .com, isso. Eu vou deixar na descrição e nos comentários para vocês darem uma olhada. Ele faz reviews extremamente técnicos e que com certeza ajuda a comunidade aí. Giancarlo, deixa eu te perguntar então a primeira questão aqui. O que você encontrou na Vega 64 Strix? Qual foi a sua experiência com essa placa? A placa, assim, primeira coisa, como era de se esperar, uma placa com TDP de 295 watts, é uma placa relativamente quente, tá? Temperatura do GPU, beleza, a placa... Uhum. O arrefecimento do GPU é bom, tá? O cooler do GPU, a parte de refrigeração do GPU é bom. Porém, isso é inclusive, você, no seu review, você encontrou isso também, né? Que você fez a câmera, as imagens Sim. térmicas, tudo. Uhum. O VRM, apesar de assim, ele ser bem construído, tá? Eles usam bons componentes, Sim. IR3555, são MOSFETs, componentes integrados, que os MOSFETs de alto, baixo, Uhum. diodo, tudo em um componente só, suporta, a corrente máxima dele é 60 amperes, tá? Apesar de ser bons componentes, só placas assim, só é usado em hardware high-end isso daí. Com Por certeza. exemplo, todas as placas-mães X399 usam esse componente no estágio de alimentação do CPU, tá? Uhum. Então, assim, em termos de componente, em qualidade de construção, PCB, componente, a placa é ótima, entendeu? Ela é muito bem construída, tá? O problema é a refrigeração do VRM é deficiente. Com certeza. Por quê? O que eu verifiquei, o que o Lucas verificou, outros donos dessa mesma placa no exterior também verificaram, outros reviewers verificaram isso. Enquanto você está jogando, mesmo em estoque, a placa, o VRM chega a 100 graus, 105 graus. Sim. Isso daí é um pouco, assim, está dentro da especificação do componente, mas não é porque está dentro da especificação do componente que isso daí é bom. Sim. E você acredita que a longo prazo pode trazer problemas para o VRM, eu digo em termos de queima, esse tipo de coisa? Talvez. Mas é aquela questão assim que é difícil de ser respondida, porque assim, Uhum. se queimar, só se for alguma coisa assim que está bem evidente a queima, que não tem como justificar, foi isso que causou, entendeu? Sim. Então, a princípio está dentro das especificações. Mas que não é bom trabalhar com uma temperatura Não, tão não, alta, não. com certeza não é bom. Você até não. comentou em off aqui comigo sobre a questão do throttling que a GPU faz quando chega em uma certa temperatura ali, os MOSFETs. Você quer comentar um pouco sobre isso? Exato, eu ia falar sobre isso daí.
Todas as placas Vega 56, 64, elas têm os mesmos limites de temperatura. Independente se é uma placa da ASUS, se é uma Power Color, se é uma de referência com refrigeração à água, todas têm o mesmo limite de temperatura. Uhum. Ou seja, o limite de temperatura do VRM é de 115 graus. O limite da HBM, daquela memória ali, junto à GPU, né, montada Sim. no interposer, né, Uhum. é 95 graus. O hotspot, que é algum ponto de temperatura, alguma coisa ali no GPU, alguma leitura que, assim, eu falo dessa forma porque não existe informação do que é esse hotspot, entendeu? A AMD não liberou essa informação, então que existe especulação a respeito do que se trata. Sim. É 105 graus e o GPU não consta, mas deve ser algo em torno de 100 graus também, 95 graus. Não consta na BIOS. As temperaturas que constam são essas. Sim. O que existe de diferente nas BIOS das velhas? O suporte à memória, que existem HBM, fabricada pela Samsung e pela Hynix. As Vega 56 geralmente usam da Hynix, enquanto a 64 geralmente usa da Samsung. Uhum. Então, se você precisa ficar, assim, se você for ficar brincando de trocar a BIOS, a 56, trocar a 64, por aí vai, você precisa ver se a BIOS que você está usando suporta a memória daquele Sim. fabricante. Isso é Certo? compatível, né? Uhum. Exatamente. E a outra coisa que muda também são os limites lá, para questão do Power Limit. Algumas BIOS são de 220 watts, outras 240, outras 230. Aquela edição de referência com water cooler é 265, salvo engano. Essas são as duas únicas diferenças entre as BIOS da Vega 64. Das Vega, na verdade, 56 é a mesma coisa. E o que Certo. acontece? Quando você excede qualquer limite desse de temperatura, a placa, simplesmente o clock do GPU vai lá para o chinelo. Ele Cai cai muito, né? lá para 1250 MHz, 1300 MHz. Nossa. E Ou seja, aí a performance vai lá pro saco, né? exatamente, você está ali jogando ali, imagina no meio do jogo, você está a 1500 MHz, tantos, cai para 1300, 1250, dá um impacto no frame time, né? Com certeza. Eu até tentei adaptar um water cooler na placa, a furação dela, só para constar, a furação da Vega ela é um pouco maior do que de uma 1080 Ti, por exemplo, ela é maior a furação. Então, se você for tentar adaptar algum outro cooler ou for usar um cooler aftermarket, você tem que ver se ele é compatível com a Vega. Interessante observação isso, hein? Muito bacana Sim. isso. Eu fiz até um teste com o water cooler, eu consegui assim, eu mantive a temperatura do GPU baixa, Sim. na casa abaixo dos 40 graus, inclusive. O do VRM, eu usei um fan de 110 CFM para refrigerar ele, sem Ok. dissipador. Uhum. E o que aconteceu? A temperatura do VRM ficou abaixo dos 50 graus. Caramba, cara, que insano. Pois é. Bom, a princípio isso aí tá, pô, nossa, eu vou conseguir subir mais clock, tudo bem. O Uhum. problema é esse hotspot ficou com um delta imenso em relação ao GPU, ele estava atingindo esse 105. E o que acontece? Ele atinge o 105 e o clock do GPU cai para 1250 MHz. Tem o gráfico no final do review. Eu Uhum. rodei um pouco do Unigine para poder mostrar isso daí acontecendo. Sim. Para resolver esse problema, quando você tem a temperatura do hotspot muito além daquela do GPU, a solução que o pessoal na internet chegou simplesmente desmonte a placa, troque a pasta térmica, remonte e torça pelo melhor. Basicamente, essa é a sugestão que todo mundo dá no Reddit, que dá em fórum. Se não me Sim. engano, o próprio Buildzoid sugeriu alguma coisa desse tipo no vídeo. Então, assim, pesquisando sobre essa questão, encontrei que, como eu já disse anteriormente, não existe uma informação do que é esse hotspot, tá? Sim. Mas, assim, tem gente que comprou a placa de referência refrigerada a água e ela estava dando troca. Aí o cara foi ver, o hotspot estava alto e o GPU estava baixo, o mesmo caso da minha adaptação.
Entendi. Aí ficou desmontando, remontando até torcendo para melhorar essa questão. Alguns não melhorou, fez arremessar da placa, enfim. Entendi. Então, assim, eu também vi aquela questão da troca do thermal pad no VRM, né? E Isso. para alguns usuários foi bem efetivo. Você chegou a ver sobre isso também? Sim, eu pesquisei sobre o assunto, acabei encontrando um tópico, alguns tópicos no Reddit, um tópico num fórum inglês. Tá? O cara postou fotos do procedimento, tudo. Ele usou um thermalpad de 3 milímetros da Thermal Grizzly Uhum. e baixou assim a temperatura que o cara mostrou, VRM rodando a 78 graus com Nossa, o valor padrão. baixou muito. Provavelmente sem usar o fan em 100%, entendeu? Uhum. Teve uma queda considerável aí. Considerável. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês em off, mas eu percebi que o cooler dessa placa parece que ele não foi feito exatamente para ela. Ele me parece muito o cooler que foi usado na 1080 Ti Strix. E eles apenas colocaram no projeto, por isso que acabou faltando o encaixe em um MOSFET específico e um DR mod específico. E o grande trunfo do seu review, que eu estava lendo aqui, você conseguiu uma segunda revisão nessa placa, com um Sim, platezinho a mais ali. Ó, isso aqui eu não vi em lugar nenhum do mundo. O Giancarlo teve acesso a duas Vega 64 Strix, onde uma tinha o VRM exatamente como a que eu testei, e a outra tinha um pedacinho, uma chapa a mais ali, que aparentemente resolveu o problema. O que você encontrou aí, Jean, com essa outra revisão? então, resolveu assim em partes, né? Pelo menos Uhum. aparentemente ele está cobrindo aquele MOSFET. O problema é a temperatura do VRM continua absurdamente alta nas duas placas. Sim. Você bate 100 graus no estoque do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Então, o que infelizmente eu estou sem acesso à câmera térmica para poder fazer imagem daquele MOSFET em específico, para ver se para ele mudou alguma coisa. Uhum. Mas, assim, em termos de temperatura do VRM, eu acabei usando o exemplar que eu não tinha aberto para fazer os testes, conforme está escrito no artigo, Uhum. porque, assim, depois que você abre, você troca a pasta térmica, a temperatura, obviamente, tende a ser menor do que de uma placa, vamos dizer, lacrada. Com Por conta certeza. da aplicação, tem variação na aplicação e tudo mais, então eu usei a placa lacrada. E tem Uhum. outra questão que ainda a gente precisa, eu estou tentando entrar em contato com o fabricante para poder tentar esclarecer isso daí. Ela tem um lacre no parafuso do backplate Tem. do Uhum. cooler. Sim. Então, e eu não sei dizer agora, não sei mais dizer se remover isso viola a garantia. A Sim. princípio, o óbvio é que violaria. Só Uhum. que eu estou falando dessa forma, pois em um dos grupos que eu compartilhei o review, outro usuário lá que ele comentou, o rapaz comentou que nos Estados Unidos eles revogaram isso aí. Você pode desmontar a placa para fazer manutenção de boa, violar aquilo ali, você não perde a garantia. Interessante. Tal. Ele até colocou um link lá, um PDF, colocou um Aham. print lá falando, olha, é da ASUS mesmo. Eu fui olhar no site lá, no termo de garantia do GPU, no site da ASUS BR, e Não tem informação, né? não achei nada assim que diga especificamente, entendeu? Não vou perder a garantia. Então, assim, pelo sim ou pelo não, é melhor esperar o sim ou não do fabricante agora. Sim. Aí você iria dar continuidade nisso, né? Assim, eu desmontei a placa, né? Então, se perdeu a garantia, já era. É, Se eu não me engano, tem fabricantes como a Galaxy que permite que você abra, desmonta a placa, montou inteirinho, se não deu nenhum problema na sua montagem, a garantia segue, entendeu? Eu acho. EVGA, eu acho que também segue esse padrão, né? Então, tanto que quando teve aquele problema com a 1070 deles, que eles estavam mandando o thermal pad para você colocar nas Sim, sim. memórias, você podia abrir a placa normalmente. Então, acho que essa é uma política que a ASUS deveria atender aqui no Brasil. Então, Jean, você teria alguma sugestão para o projeto, cara, como um todo? Ou você
Quer falar alguma coisa a mais sobre essa questão do thermal pad? Então, o que eles poderiam fazer é já usar um thermal pad mais adequado, né? Tipo, um Uhum. thermal pad de 3 milímetros, 2,5 milímetros, acho que já é o suficiente. Infelizmente, a gente não encontra esse tipo de thermal pad aqui no Brasil com facilidade, É uma pena. então eu não tive como ir atrás de comprar. Eu cogitei comprar um thermal pad para substituir uma placa e testar, mas infelizmente é difícil, né? Uhum. Ainda mais com o risco de perder a garantia da placa, né? Então, no caso da placa que eu abri, tem as placas, apenas para constar a origem, as duas placas que eu tenho em mãos foram emprestadas por amigos, Certo. tá? A que eu abri, o cara falou, você pode abrir, não tem problema, já não, por alguma questão lá, ela já não tinha garantia, segundo ele, Uhum. não tem as caixas, inclusive as caixas originais das placas, Certo. ninguém. Deixa eu te perguntar, nessas revisões que você encontrou da placa, que uma tem aquele platezinho a mais, né? Tem alguma Certo. forma visual de identificar isso? Assim, o lojista poder falar para o usuário, ó, essa placa é a revisada, que vem ao menos com aquele plate cobrindo o DR-MOS ali. O único jeito é o cara abrindo a caixa, pegando a placa e olhando. Aí não tem Pelo muito o que menos você fazer. não, pelo menos você não precisa desmontar a placa, né? Mas você Certo. rompe o lacre da placa, da caixa e tudo Ah, mais. sim. Então se a placa vir sem o selo, dá para você ao menos tirar do plástico, olhar e você já consegue Sim, enxergar ali esse platezinho a mais, né? sim. Inclusive, como eu disse, uma das placas a que eu usei para os testes, eu não abri, não desmontei ela. Uhum. Então, coloquei as duas fotos ali, eu me esforcei para poder conseguir mostrar ali, no ângulo que dê para ver em uma das placas que não tem aquele platezinho no MOSFET e a outra que tem. Tá? Certo. Dá para você ter uma noção, eu espero, né, que dê para ter uma noção ali do que aconteceu. É interessante que, até você comentou isso no começo, o DRMOS R5555M é usado em placas-mãe, em placas de vídeo high-end ao longo do mundo, né? Você encontra diversos projetos excelentes com esse componente. Mas no caso da Vega, o que eu percebi também é que assim, a GPU ela precisa de muita energia, né? Então por isso que esse componente, esse VRM com esses componentes, acaba esquentando tanto. Se você vê outros projetos, não esquentam tanto com o mesmo componente, né? Então, para a gente finalizar esse vídeo, você teria alguma solução além do thermal pad que você já comentou? Por exemplo, um dissipador maior, um sistema de ventilação melhor em cima do VRM? Assim, pela sua experiência, o que, que você, se caso fosse engenheiro da ASUS, o que, que você sugeriria para eles? Teria que fazer, vamos dizer, redesenhar o dissipador, fazer todo um retrabalho ali. Então, eu acho que a solução mais simples, vamos dizer, é simplesmente pegar e usar um thermal pad mais adequado, Certo. tá? E boa. Não tem qualquer coisa além disso, acho que envolveria refazer o projeto do cooler, do dissipador, Uhum. algo que seria assim, considerando que você mesmo, você disse que o cooler da 1080 Ti é muito parecido, né, o dissipador, eles compartilham muito Sim. o design das peças, então assim, também por uma questão de produção em massa, talvez, né, facilitar, não ter que estar Sim. fazendo vários projetos diferentes, Uhum. então eu acho assim, a solução mais simples e que daria mais resultado é essa, melhorar a interface térmica entre o dissipador e os MOSFETs. É. Inclusive, essa Vega 64 tem um base plate, né? E se você observar ali, alguns componentes fazem contato só com o base plate, mas não com o dissipador inteiro. Então eles ficam dependendo daquela dissipação passiva ali, né? Sim. Talvez isso também tente ajudar, mas nem tanto assim. E agora que você falou no base plate, eu lembrei de outro negócio, o backplate da placa. O backplate Certo. dessa placa aí é meramente estético, entendeu? Uhum. Ele é estético e no máximo
junto do outro plate, ele está ali para a placa não envergar com o peso do cooler. Ele não tem interface térmica com o PCB, tá? Ele não serve para troca de calor. E mesmo que tivesse, ele é simplesmente uma placa de alumínio reta, ele não tem, vamos dizer, nenhuma letra ou alguma, vamos dizer, palavra que eu posso usar, Aberturas assim, né? nenhuma, vamos dizer, alguma coisa que pareça uma letra, entendeu? Ele não serve para conduzir calor, ele não tem, ele é simplesmente uma placa de alumínio reta. Sim. Eles poderiam explorar isso daí para usar para diminuir a temperatura do VRM da placa. Sim. Mas deixa eu só te perguntar, nem por questão de irradiação de calor, ele acaba tirando um pouco do PCB, ajudando a espalhar por ele? Você acha que isso também não fez ali um sentido para essa placa? Testei uma 1080 Ti Lite no MSI e o backplate dela, por exemplo, é funcional para refrigeração. Os caras Interessante. colocaram heat pipe ali. Então, o heat Nossa, pipe cara. usa de trás do GPU até a outra ponta do backplate. Ou seja, essa peça ela é funcional em termos de Sim. refrigeração. Eu nunca tinha visto esse backplate, cara. Eu vou dar uma pesquisada. Interessante, cara. Dá uma olhada, eu fiz o review lá, coloquei foto dele, é bem Aham. legal. Eu vou dar uma olhada. Solução. Esse eu não tinha visto ainda. Bom, então nós chegamos ao final desse vídeo. Foi bem interessante esse bate-papo sobre a Vega 64. As soluções estão aí, Thermalpad, o novo redesign do cooler. Mas sinceramente, acredito que no fim da geração, né, da Vega 64, já fala aí em GPUs nave, Sim. talvez os caras não vão levar isso adiante, né, porque a própria Vega, desde o lançamento, enfrentou várias dificuldades de fornecimento, então eu não sei se o público-alvo da Vega vale a pena um novo redesign em termos financeiros para eles, né? Com certeza, se fosse uma decisão nossa, isso já teria sido feito, né? Claro, claro. Pelo menos as placas da ASUS aqui no Brasil agora estão recebendo os 3 anos de garantia, né? Então, até retroativo, inclusive, para quem já comprou, com nota fiscal aqui do Brasil. Então, assim, para quem comprou e identificou essas mesmas questões que a gente levantou com placas diferentes, pelo menos está segurado por 3 anos, né? Acontecendo algum problema, a garantia está aí, mas de fato não é um projeto que dá para recomendar de olhos fechados. O próprio Jean falou que a GPU está numa temperatura tranquila, o problema é mesmo o VRM, né? Jean, quer fazer uma consideração final? Falar alguma coisa para a gente finalizar? Além de agradecer você pela oportunidade aí de a gente estar conversando aí sobre a placa, debatendo sobre esse assunto, tá? Sei lá, eu gostaria de agradecer aí. Tem muito mais o que colocar, vamos dizer. Acho que está bem, os pontos foram bem abordados, tal. Uhum, certo. Obrigado a todos. Bom, e da minha parte, eu te agradeço por ter aceitado o convite de vir aqui no canal Peperaio Hardware mostrar a sua experiência, né, como um engenheiro elétrico, como você mesmo falou. Esse conhecimento técnico com certeza ajuda muitas pessoas. E mais uma vez, convido vocês a entrarem no site do Giancarlo, conhecer o trabalho dele, porque ele faz um conteúdo de alto nível técnico para quem quer aprender mais sobre VRM, componentes, o cara desmonta tudo, faz overclock ali a 6 GHz, 5 GHz, coisas mais extremas, né? Então é bem interessante o trabalho que ele tem feito, fica aí a sugestão para vocês. E mais uma vez, Jean, muito obrigado aí. A gente se vê numa próxima, talvez uma próxima oportunidade de conversar sobre hardware e componentes. Um abraço a todos e até mais.